Eu falava sempre, meu sonho é vocês correrem comigo. A corrida é você com você mesmo. Você pode ter o seu grupo, você pode ter um grupo de pace, de assessoria, do que for, mas cada um vai ter a sua história para contar da maratona. Quando você tem essa vontade e essa certeza de que aquilo te faz bem além. Correr uma maratona é o sonho de muita gente. É um privilégio. Quantas pessoas gostariam? Aos poucos eu fui entendendo. E não é um esporte, é um estilo de vida. Olá, nossa coluna podcast está de volta e, como todo programa é especial, esse é mais do que especial. Eu tô com um amigo, eu tô com um irmão e um prazer de estar com a mãe desse meu amigo, que é mais especial que ele. Eu só convidei ele porque ficaria sem graça eu só conversar com a mãe. Apresenta pra gente quem que é esse mega convidados. Vamos lá, Dr. Gabriel Cervoni, ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia de pé e tornozelo e coach do Zé. A gente já vai falar sobre isso. E a Maré, que é mãe do Gabriel, do Felipe, da Júlia, avó do Luca, do Pedro, da Isabela, do Antônio, da Beatriz e do Gustavo. E que prazer vocês aqui, gente. Prazer é nosso. Nossa, eu tô até emocionada agora. Porque ambiente de emoção de ouvir tudo isso. Nem sei se eu mereço. Merece demais e a gente adora justamente essa sensação, sabe? Porque é um aconchego que a gente sente, né? De trazer amigo e de deixar vocês à vontade. Vocês estão muito profissionais. Parabéns. Certo, parabéns. Tem um provérbio bíblico que fala que tem amigos que são mais chegados que irmão. E o Gabriel é um desses, assim. A gente fala que a amizade a gente conta na ponta dos dedos. E eu tenho o prazer de falar que o Gabriel é um desses meus dedos aí. Que bom. Gabriel, obrigado pela presença. Maré, obrigado pela presença. Eles não moram em São Paulo, eles moram em Campinas. Se deslocaram já tarde da noite. E a gente vai falar de um perrengue que eu já tô sendo cobrado, porque dieta, não sei o quê, mas a gente já fala disso. Gabriel, ela apresentou você como meu coach. Deixa eu só explicar por que isso. A gente tá falando com uma família de corredores e a gente já vai conversar também. E o Gabriel é que tem me inspirado e tem me orientado desde o meu início até o final. E a gente vai correr junto. O Gabriel vai estar do meu lado lá na largada e a gente vai correr uma maratona. Conta pra gente como foi a ligação que eu te fiz e o que eu te pedi de ajuda. Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar aqui, ser muito bem recebido. Tem esse dom de cativar as pessoas, de ser sempre muito gentil, muito educado. Espero que não sei quanto tempo tem o programa, mas que seja o começo de uma carreira, aí, de um programa que faça muito sucesso. É emocionante, muito, não emocionante não é, mas é gratificante quando eu recebo notificações no WhatsApp, no Instagram, paciente que às vezes ficou sabendo e foi me acompanhar, ou veio me conhecer, ou tirar dúvida, ou manda um inbox, alguma coisa, e mais ainda, quando eu vejo pessoas próximas, sinceras, sendo estimuladas, incentivadas por um exemplo. Eu não fiz isso para ninguém, mas ver o impacto e um impacto positivo nas pessoas é muito gratificante, sem dúvida, impulsiona e dá força, dá fôlego, e enfim, e essa ligação do Zé, eu brinco, não no sentido nem um pouco pejorativo, mas conhecendo ele, tendo essa intimidade aí de já há 15 anos, que nos conhecemos na faculdade, e mais mérito dele do que meu,
cativa e cultiva essa amizade durante todo esse tempo, tanto que eu tô aqui hoje muito satisfeito, muito feliz, que seja o primeiro de muitos. E então ele manda uma mensagem, acho que foi mensagem, não sei se ele me ligou ou se foi um áudio, acho que ele me ligou. Ô João, brinca, a gente tem esse apelido carinhoso, ele me chama de João, eu chamo ele de João também. Ô João, você acha que eu consigo correr uma maratona? Ah, ô João, você já foi atleta, cara. Você é atleta, né? Já lutou karatê, já jogou na faculdade, fez vários esportes. Claro que você consegue, cara. Basta disciplina, vontade, determinação. E todo mundo, eu acho que tem as ferramentas para conseguir correr uma maratona, ultramaratona, enfim. Conforme vai subindo o sarrafo, fica um pouco mais difícil, precisa um pouco mais de determinação, disciplina do que seria o convencional. Mas foi essa a sacudida. A sacudida não, foi o que eu respondi para ele. Depois, já na sequência, eu fiquei animado porque eu treino praticamente sozinho. A rotina médica, com criança em casa, enfim, é muito corrida, essa questão de estar, às vezes, em outra cidade trabalhando, vem aqui gravar e etc. Então, a minha rotina de treino é um pouco solitária. Minha esposa não treina e nem entre nós aqui, agora abrindo, mas não faço questão que treine, porque se ela resolver treinar no ritmo, na intensidade que eu treino, eu confesso que eu vou ter que, de fato, arrumar um dia com 25 horas, um mês com pelo menos 32 dias para encaixar tudo isso daí. Mas, então, eu perdi um pouco ali no raciocínio, mas falando da questão dos treinos, eu fiquei empolgado que o Zé falou que ia começar a correr. Eu falei, poxa, vai ter alguma prova, vamos fazer, treino, vou treinar com você vem treinar comigo, em algum momento vai sair alguma parceria aí, alguma coisa. E então passou-se uma semana, eu fingi que eu não estava tão empolgado com a ideia, né? E na primeira pós-treino ali, que tem um momento endorfinado, que eu fico ali frenético, empolgado, vem os insights, as ideias e tal. E aí eu falei, pô, vou mandar uma mensagem. E aí, João? Bom dia, João. Acorda, às vezes 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a hora que for. Ô, João, e aí, treinou já? E, né, só soltei a isca. Começou a treinar e vê. Ah, porque o meu relógio, o meu tênis. Eu falei, João. Foi o ano passado. Outubro. Falei, João, pode parar, que correr, cara, é pegar até sem tênis, exato. Você abre a porta e vai. Tô um pouco acima do peso, tô não sei o quê. Não, você começa a dar a volta no quarteirão andando. Você deu a volta no quarteirão, amanhã eu vou cobrar você se você deu a volta no quarteirão, não. E aí foi o primeiro mês e tal, eu brinquei, depois, né, a rotina não permite, falei, ó, também teve um dia que eu chamei e falei, ó, não tenho filho da cidade. Ó, meu colega, eu sou sincero às vezes até demais, né? Eu falei, ó, não tenho filho da cidade, cara, não vou ficar pegando você, né? Você com você. Isso que eu acho que é também já entrando um pouco no tema corrida enfim, o que eu venho aprendendo cada vez mais não é o meu pace, o seu pace, o pace do outro, né, o ritmo, né, o treino, é uma disputa interna, você com você mesmo. E quando você se dispõe a correr uma maratona, aos poucos eu fui entendendo que não é um esporte, é um estilo de vida. Então, envolve toda uma rotina, e no mínimo, uma rotina mensal, não no mínimo, mas é uma rotina mensal e não só do dia a dia ali. Então, eu tenho o domingo, que é o meu longo, a alimentação pré-treino, o sono pré-treino, vou tomar ou não vou tomar uma taça de vinho, tem uma confraternização, puxa vida. Então, assim, se for levar, como a gente estava conversando antes de começar a gravar, ao pé da letra, quero performance, e aí entra uma frase
o meu nutricionista não chegou a falar isso para mim, não tivemos essa oportunidade, ele não abriu isso na nossa consulta, mas ele mandou no PDF, no meu plano alimentar. Álcool não faz parte da sua meta. Quando a gente fala em performance, é difícil, não vou dizer que não existe, né? Uma cerveja num pós-longão não vai fazer mal. Existem estudos até que defendem essa prática e mostra algum benefício. Mas, então entra essa frase dele aí que veio por escrito e mostrando a rotina, o estilo de vida que eu aprendi a desenvolver ao longo desses 6 anos, esse início talvez de carreira como maratonista. Se deixar, eu vou ficar falando e fazer. Então, eu vou. Tá, Maré, quem começou tudo isso foi você. Eles eram criança, né? E eu falava sempre, meu sonho é vocês correrem comigo. Tudo bem, correrem, não disse. Depois comecei a fazer maratona, falei que eu queria fazer em Nova York. Vocês. Mas ninguém nem dava resposta. Acho que eles falavam, tá. Quem ia nem me assistir, eu falava, vamos ver eu chegar, pedia para ninguém. Daí eu fiquei muito período, eu fiz as 12 maratonas e fiquei um período grande sem correr. E ninguém mais falava de maratona, mas eu corria provinhas, nunca parei. Aí no Natal de 2019, eles fizeram um vídeo mostrando várias fotos minhas nas corridas e em outras coisas. E, bom, então, sempre quis que a gente fizesse ser uma maratona. Então, nós vamos te dar de presente, vamos correr em Nova York. Uau! Ganhei de presente em 2019, aí veio a pandemia. Nada. Fizeram a inscrição de nós 4, não teve maratona 2020. 2021 não entrava brasileiro, tinha que ficar 15 dias em um país para poder entrar. Aí, em 2022, aconteceu, fomos 4 e ainda levamos a bandeira do Brasil no Central Park. Eu pensei que eu era Fomos agraciar rainha da Biriri. seu porta-bandeira da comissão. Mas foi eu e tem emoção, foi tanta emoção que no dia seguinte eu não tenho energia. 2022, Nova York foi uma prova duríssima. Quente. Que é justamente o que eu, falando aí, fugindo um pouco dessa conversa gostosa, indo um pouco mais para a área técnica e médica, e a gente pode, no final da conversa, queria falar sobre as condições climáticas na prática, principalmente aí da maratona, não só de outros esportes aeróbicos, mas condições climáticas. Que essa prova de 2022 foi até então, eu não tenho a estatística, foram 27 graus, umidade que influencia também na prática da maratona, então foi uma prova duríssima e sofrida para nós 4, sem dúvida, ainda mais como primeira maratona pra gente, mas ela falou de Nova York e aí entra uma curiosidade minha de por que Nova York. E aí, depois que ela responder, eu vou dar os detalhes, porque ela tá contando da surpresa no Natal, mas essa surpresa não foi assim. Teve todo um acontecimento antes, toda uma organização antes, né? Mas eu queria saber de você, já que a gente tá nesse... Tá meu lugar. Que é Nova York. É a mais famosa, né? É a rainha, falam é a rainha das maratonas. É mesmo, porque os americanos são bons. Eles sabem fazer, né? Para evento, receber os estrangeiros, a corrida do café da manhã no Central Park, todo aquele
jantar de massa, é tudo para os estrangeiros. Eles querem causar, né? E aí que ficou como todo mundo, assim, a maioria das pessoas que se propõem a uma maratona, e a primeira que eu resolvi fazer era Nova York, porque eu li uma reportagem da menina correu com o pai. E era uma repórter da Boa Forma, revista. Eu estava lendo, estava na praia ali, eu me emocionei tanto com a descrição dela. Ela era carioca no fim, eu fui conhecer ela em Campinas. É mesmo. E ela viu, Direto do... ela me viu falando na televisão, porque eu fui convidada lá para uma coisa, num programa, e ela viu eu contando porque eu tinha resolvido fazer uma maratona. Foi com a reportagem e com a emoção de ver ela descrever Nova York com o pai. E eu conheci a menina. Que A legal. menina foi para Campinas e acabamos se cruzando. Foi muito. Eu falei, não, gente, esse mundo é. E desse pontapé inicial de querer fazer e realizar, quanto tempo levou? Ah, foi naquela época, isso é 1992. Não tinha esse monte de. Conhecimento, relógio. GPS. Era o Exato. Nem cedo, não era nada, só corria, que fez meu treino. E lá na lagoa onde o pessoal treinava, falaram, fizeram aposta. Ela não vai conseguir fazer maratona, achando que eu era muito madame. E eu, madame, vocês vão ser. Mexeu com a pessoa errada. Não é? Não. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. E fiz e peguei gosto, porque eu acho isso, ensina tanto, né, o esporte, a ter disciplina, a ter bons hábitos, a dar exemplo para os filhos. Eu tinha muito medo dos filhos com envolvimento de droga, essas coisas, porque eu tive irmão com problema assim. Então eu falava, bom, o caminho oposto. É o esporte. Então, desde pequeno, eles, assim, o esporte era coisa séria em casa. Era como a escola, não pode faltar. Vocês escolham o que vocês quiserem fazer. Eles faziam vários esportes. Mas escolheu, vai na aula, não vai faltar à toa. Não é porque é o esporte que não vai, entendeu? Vou aproveitar o gancho. Então, com essa educação, quem também me conhece já viu algum vídeo meu, apaixonado por esporte, como eu comentei, mas nunca foi, a corrida nunca foi algo que quero fazer, quero correr, vou correr uma maratona, pelo contrário. Mas ele corria bem na faculdade, não corria? Sim. Mas maratona é diferente. Maratona é isso. Hoje eu vejo, é um estilo de vida. Nunca foi uma... Vou correr uma maratona, nunca tive esse sonho, essa meta, esse objetivo. Corria, era velocista na faculdade. Eu sempre achei que o atletismo é insalubre, é sofrido, é um esporte sofrido. Sempre fui pro lado mais radical, como ela disse. Pode fazer o esporte que quiser. E assim foi. Então, joguei hóquei, fui da seleção brasileira de hóquei, jogava futebol, fui federado como tenista, natação, e assim sempre gostei, gosto de esporte, ainda mais se tiver algo novo, tenho interesse em aprender, em testar, e dentro dessa realidade, dessa criação, dessa educação, eu falava para ela, mãe, tira o cavalinho da chuva. Maratona não tá dentro não faz ali, só era por ser do contra, não, era justamente o pouco que eu tinha corrido 10, máximo tinha corrido já uma São Silvestre em 1999, por incentivo dela, me escreveu, falou, não, você vai, eu falei, mas não corro, não, mas você faz outros esportes, vai dar tudo certo. E sofri, foi uma São Silvestre que choveu,
O tênis pesava, foi aquela, eu falei, nunca mais. Vocês correram juntos? Não, Não? largamos. Largamos junto, mas e eu fiquei lá quando tinha lá meus 15 anos, ou um pouco menos, 14, 13, e uma prova sofridíssima, eu terminei e falei, nunca mais. 15 quilômetros, exagero, não precisa, não vou, não me agrada. Já joguei futebol americano quando morei fora, já joguei beisebol e assim, foi, mas a corrida, mamãe, 42, não me pere. Depois eu fui fazer medicina, me formei médico, fui fazer ortopedia, falei, definitivamente, maratona, é insalubre, Não é pra não vou, não é pra mim. Pois bem, foi numa conversa ali, você passa o tempo, formei, ali entre o noivado, ter filho, casa e tal, você fica ali numa situação um pouco mais confortável financeiramente, uma rotina mais tranquila, e ela me pegou num jantar. E Ah lá, a maré como é importante. aí foi, ela acha que Eu vou trocar de coach depois desse programa. o pessoal, né, ganhou o pacote da maratona para correr Nova York. Não foi isso. E ela falou, não, o Gabriel não foi pelo desafio, mas foi pelo... Gabriel não consegue correr nem meia maratona. Como eu tinha corrido só até 15 quilômetros, não tinha pretensão. E aí eu falei, poxa, meia maratona tá aí, pode ser. Não é tão insalubre, dá pra a gente orquestrar uma viagenzinha agradável. Dei uma pesquisada, falei, poxa, tem uma meia maratona em Buenos Aires, um clima ameno, uma prova plana. Vou tomar vinhozinho. Vou tomar um vinho, vou comer bem, vou beber bem. Não é um país, uma cidade cara. Aí eu falei, poxa, vários fatores. E eu também, quem me conhece, sou apaixonado por frio, por neve, E aí eu falei, pô, dá pra casar uma viagem aí. Então, mas eu saí desse jantar, internet, vi, pô, é época de frio, inverno, dá pra casar, pronto. Comprei o pacote, fiz inscrição pra todo mundo tá aqui. Vamos pra uma meia maratona, foi a família inteira. Essa foi, de fato, a primeira prova que nós fizemos. Nós quatro. Antes da Nova York. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. O Gabriel, ele é um grande esportista, assim. Na faculdade, ele se destaca em todos os esportes. O único esporte que ele não se destaca é futebol. Ele é péssimo jogador de futebol. Assim, eu colocava ele no time... Campeonato Nacional, você vê aí, eu acabei de me inscrever, começa agora em agosto. Ele joga porque ele é... Não sei jogar, voltei a jogar. Ele é rápido, então ele sempre foi um velocista. Então a gente colocava ele, mas é péssimo, assim. Sabe que ele fala que o futebol é o esporte mais violento. Mas tem uma passagem do Gabriel que eu comecei a jogar beisebol na faculdade. Eu quero fazer um esporte que eu nunca fiz. E eu era um péssimo jogador de beisebol, assim, esforçado, ia no treino. Quando eu tava quase virando titular, no 4º ano, eu chamei o Gabriel, falei, pô, Gabriel, a gente tá precisando de um cara, vai lá. Em 6 meses ele roubou a minha vaga e eu voltei pro banco de reserva. Então, assim, o Gabriel é um extremo habilidoso, exceto futebol. Eu acho que a maratona, e eu tô me candidatando a ser um maratonista em outubro com o Gabriel, eu acho que a maratona envolve maturidade. Eu acho que, assim, os treinos, os longos que eu já tô participando, são treinos de 2 horas e meia, 3 horas. Só consegue fazer isso quem tem mental, né, Maré? Mental. A gente estava até comentando comigo lá que treina também, que fez a Maratona do Rio agora, e a gente, cada vez mais eu ouço isso. Depois dos 32, 35 quilômetros finais da maratona, não é mais físico. É o coração, é a cabeça, é a alma que te leva a completar. Quem tem essa garra, por isso que eu insisto com eles. O Gabriel pegou o negócio. A Júlia, minha filha, ela ainda fala que o negócio não é maratona. Eu quero ir no pódio. Quero subir porque eu quero fazer tempo. Eu falo, mas filha, a distância é o desafio. O que vai te fortalecer na vida, porque a vida não é fácil para ninguém e a gente tem muitos desafios. E te dá essa persistência, não sei, por que você se Maré? Eu chamo de Deus, de fé, que todos nós temos
Bem, E qual que é a sensação no momento? quando termina, Quando você está correndo ali, o que você sente? eu sinto isso, um privilégio. Eu falo, gente, é um privilégio. Quantas pessoas gostariam? Porque você tem que estar redondinho Inteira, né? para fazer, né? É o sono, é a alimentação, é o físico, é o pé, o joelho, o quadril. Mas quando você tem essa vontade e essa certeza de que aquilo te faz bem além, porque é além, é uma coisa, eu chamo de Deus. Tenho muita fé. E eu acredito que na treino da Maratona de Londres, eu estava fazendo quaresma com o Frei Gilson de 40 dias. Eu acordava às 4 da manhã e rezava até às 6, 4 terços. E depois ia treinar. Hoje eu tô cansada. Vim pra cá falando com o Gabriel. Gabriel, acho que eu ainda tô cansada, porque nós corremos Chicago em outubro e corremos Londres em abril. Foram só 6 meses. Eu descansei 2 e comecei a treinar. E os treinos para maratona é o maior desafio. A disciplina, né? É a disciplina junto com o acúmulo, né? Mas Acumulando. Eu acho que o seu caso ainda tem a questão de você ainda querer a evolução. Isso a gente precisa ponderar se é saudável, né? Quero mais. Que depois eu acho que de um certo ponto de evolução, e mesmo a gente não pode negar, depois de uma certa idade, que não, né? Afinal de contas, não precisamos revelar a sua idade, mas com 6 netos, eu tenho meus 41, dá para ir mais 60 mais? Mas isso, não ia 60 mais. mas isso é muito legal, porque eu tive um convidado aqui, o Emerson Bizan. Ele correu mais de 100 maratonas. Ele tem um livro, ele é diabético. Quem não assistiu o programa, mexendo o programa do Emerson Bizan, no final do programa, ele me perguntou qual que é teu pace, né? Como é que tá sendo o seu treino? Aí eu falei meu pace e tal. Eu falei, e o seu? Ele falou, eu nunca fui um corredor rápido. Nem eu. Exato. Então, assim, a disputa que a gente tem que falar pra Júlia é a nossa cabeça. Interna. É assim, o que eu falo? O que eu quero no dia 19 de outubro? Eu quero terminar feliz. Eu quero terminar primeiro. Terminar feliz. Sem dor, assim, pra poder aproveitar aquele momento. Sim. Por isso que eu tô treinando. Divertir, O que né? é mais louco para mim, eu termino, depois de todo o sofrimento, de todos os treinos. Falo, Imediatamente após é nunca mais. Mas no dia seguinte, mesmo dolorida, aconteceu isso em Berlim, que eu estava desesperada para terminar. A hora que termina, o alívio é tão grande que você... E aquilo te fortalece tanto, aquele sofrimento, que é muito louco. Você já fica sonhando a próxima. segura Já tá. da maturidade, que é o que a gente está falando sobre correr uma maratona e maturidade e, enfim, como eu disse, eu estou correndo maratona desde 2020, foi minha primeira, foi uma virtual, estava inscrito para Nova York em 2019, cancelaram e eu estava treinando, levando a sério, com uma meta de performance e índice. Então, foi para mim, eu falei, cancelaram em julho a maratona que era em novembro. Se eu não fizer uma prova agora, capaz que eu, com aquela mentalidade que eu tinha, eu não ia correr maratona nunca mais. Não ia treinar. Os treinos exigem emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, a nossa rotina, o que a gente está abrindo mão. Eu estava com um neném recém-nascido, minha mais velha estava nascendo. Então, assim, muitas vezes, ao longo desses 6 anos, às vezes eu tô no meio do treino, se eu tô com o celular e apita, eu não esqueço, eu tava terminando um treino, acho que faltava 3 quilômetros, um longo de domingo, já tava correndo há mais de 1h30,
as crianças estão na piscina te esperando, pedindo papai, mas eu não tive dúvida, eu parei o treino, ou acelerei o passo, eu não lembro ao certo o que eu fiz, e fui. E eu não sou de matar treino, olha, assim, em 6 anos eu perdi 4 treinos, foram muito. Então, Nossa. e falando na questão, voltando, não perdendo o foco dessa maturidade, o que eu me considero um neném das maratonas, não tenho, vamos dizer, experiência suficiente para poder dar dica para alguém, ou, né, enfim, e o que eu tenho sentido é que nesses 6 anos de maratona, a impressão que eu tenho é que eu evoluí como pessoa, ou aprendi muito mais sobre mim, sobre a minha rotina, do que nesses meus 41 anos de idade, que eu falo assim, pô, às vezes eu sou brincalhão, falo besteira, perco a oportunidade de ficar calado, falo demais e tal. Então, assim, isso assim, você não aprendeu ainda, você tem 41 anos de idade. Ao passo que 6 anos de maratona, ou até em menos tempo, eu aprendi a observar, a desenvolver, a ser menos ansioso. A maratona, se você for ansioso, você vai pagar o preço. Menos acelerado também? Em algum momento, o acelerado, a empolgação, eu acho que isso você pode ser energético, mas conter ansiedade, ter uma disciplina, enfim, e a maratona, ela cobra caro, e eu acho que essa é a primeira dica do nosso podcast que eu posso dar como profissional, como maratonista, com um pouco de experiência de maratona, é a questão da ansiedade. Se você a prova da maratona, você vai começar descansado. Acho. Fica essa dica, anota, Zezinho. Já lá anotado. Mas você vai estar disposto, você vai estar empolgado, como uma primeira prova fora do país, uma prova linda, que são 50 anos da prova de Amsterdã, tá debutando. Eu falei, inveja, como o pessoal diz, inveja branca, né, de quem dera eu ter começado com uma prova dessa. 50 anos de Amsterdã, não é para qualquer um, já estava sold out quando eu consegui essas inscrições. Fiquei felicíssimo. E então, a empolgação no momento, você vai estar descansado. Vai parecer que você está muito devagar. Mas se você não conter essa emoção e segurar a onda, vai dar uma de cobrinho barrichello no final, vai dar pane seco. É que Gabriel, alta. A maratona cobra caro no final. E eu acho que é a consciência, né? Você tem que estar ali com consciência corporal, mental. Então, você se conhece, você tem que se conhecer. Não, essa maturidade, você vai se conhecer cada vez, a cada maratona tem algo que eu aprendo de... Vai aprendendo muito sobre você. E outra, eu aprendi com as maratonas o negócio de perceber as coisas, assim, a natureza, nascer do sol, a chuva, o vento, as sensações. Porque você está presente lá, naquele E você momento. está ali sozinho fazendo um negócio que é demorado, que é sofrido, mas que outras coisas muito maiores te despertam para uma sensação boa, né? Então, você fica envolvido por tudo aquilo. Eu levava eles pequenos, vamos ver o sol nascer. Mas, mãe, nós vamos para a escola. Não, vamos ver o... Porque eu ia correr e via o sol nascer, falava, essas crianças têm que ver isso. Porque até hoje eles gostam. Agora comecei a levar meus netos ver o sol. Ela tinha que treinar e a gente tinha que ir para a escola. Quantas vezes não via para a escola antes da escola estava abrindo e a gente estava lá esperando, atrasado, não chegava. Aprendi a ver o sol nascer e eu acho que essa também é uma experiência. E mais uma vez, a corrida é você com você mesmo. Você pode ter o seu grupo, você pode ter um grupo de pace, de assessoria, do que for, mas cada um vai ter a sua história para contar da maratona. Isso que eu acho que é o mais legal quando a gente vai para uma major e estamos nessa meta de conquistar a mandala com 4 estrelas conquistadas, mas cada prova tem alguma coisa para te ensinar. Cada major, ela falou que Nova York é a rainha das maratonas, de fato ela tem essa fama,
Boston Unicórnio, que é a própria medalha unicórnio, cada uma tem seu charme, cada uma tem o seu valor, um público enfim, e algo para ensinar. São 6 provas ou 7 que eu tenho aí no meu currículo, mas com pouca experiência, já, vamos dizer assim, experimentei muito, já paguei a linha e falei, não, já corri 4, já corri 5, essa tá no papo. E aí, gasta cartucho antes da hora e paga a língua e viver e volta, dá um passo atrás, vai ser humilde, né? Independente de pace, se tá forte, se tá fraco, qualquer, cada um tem o seu e é você com você mesmo. Mais uma vez, queria bater nessa tecla, porque às vezes a pessoa tá escutando e fala, não, mas é o pace, isso e aquilo. É você com você mesmo. Já tive amigos que estão correndo há 1, 2, 3 anos, já emagreceram mais de 10 quilos. Meu, o que você faz? Eu quero evoluir, como é que dá para evoluir? O que eu preciso suplementar? Às vezes, a biomecânica da corrida dele, o metabolismo, a genética, que seja, é aquilo, ele já atingiu o topo, ele já atingiu o auge dele. E aprender a lidar com aquela informação, com aquilo, aproveitar o processo, curtir o processo, amadurecer. Para mim, amadureci muito nesses 6 anos, como eu disse, como no esporte da maratona, do que talvez se em 10 anos jogando hóquei, indo também participar de campeonatos internacionais e coisas nesse sentido, ou às vezes 6 anos de medicina. Para mim, foi um grande marco na minha... E eu acho que é tanta coisa envolvida, porque assim, nessa próxima vocês vão juntos. É amizade, sabe? Isso não é? Isso é o bom. Tua experiência. Quem corre uma maratona junto é pro resto da vida. Pois é. Aquela ligação é legal. Não, e o melhor... Legal. E a comemoração do... Sabe? Prova especial. O Gabriel termina. A endorfina do Gabriel não tem limite quando ele termina. Esses dias ele fez um treino. Era aquele dia que tava 5 graus. Foi um dia que... Ele fez um treino, ele entrou na piscina a 5 graus, assim, sei lá, 6 da manhã. Não, eu sou suspeito, eu falei, eu sou apaixonado por tempo frio e é revigorante. Não, minha filha é uma Você foquinha. vai pra Água? Não, pra próxima com eles? Não. 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 Mas só que Foi. Fomos pra Londres, E não tem mais esse ano. Nós vamos fazer... a meia de Buenos Aires. Ô Maré, mas você tá ganhando dos filhos essa prova ou não? Cavou uma falta. Só Nova York que você ganhou? Não, ganhei tudo. Ah, Não. Berlim eu comprei. não, tá errado. Porque sabe o que aconteceu, Zé? Na largada de Nova York, porque eu ia fazer Nova York com eles e encerrar o assunto, porque eu achava que eu já estava boa de parar de correr. Na largada, nós 4 juntos, o meu filho, o outro, falou assim para mim, mas mãe, você não encara correr às 6? Eu falei, na ponte. Falei, acho que eu encaro. Não tenho dúvida. Hoje, tocando New York, Frank Sinatra, né? Que é toda aquela... Eu falei, mas claro. Aí virou fazer às 6, nós 4 juntos. Então, falta o quê? Uma? Falta Boston e... De lá pra cá, né? A TCS, que é a mantenedora e organizadora junto com a Abbott, eu acho que é TCS, agora eu posso estar falando uma besteira. Para você ser uma major maratona, a organização, a cidade para hospedar, fazer parte, não basta só querer. Nossa, por que a Maratona do Rio de Janeiro não é uma major, não é considerada uma major, apesar da cidade maravilhosa, turismo, etc. Então, eu estava assistindo uma live do CEO, enfim, e existem, se eu não me engano, são mais de 180 critérios para você ter. E de lá para cá, de 2022 para cá, então, esse ano passado, agora em agosto do ano passado, se eu não me engano, eles anunciaram Sydney
que entrou, então não são mais Major Six, não são 6, são 7. Isso. Vai ser a 7. Até 2029 tem essa projeção de que entra Cape Town e Singapura, se eu não me engano, posso estar falando besteira. Acabar no... Então é um negócio que não tem limite. Não tem outros grupos de maratona, tem as meias da América Latina, tem, enfim, e aí não tem. Deixa eu fazer uma pergunta. Maré, você costuma ter dor, assim? Tem dor, Maré? É muscular, não. Muscular não. O que te incomoda? Qual é a região que te incomoda? Gás. Gás. Durante a prova. Mas no treino... É o meu ponto fraco. O intestino, meu intestino funciona muito. É uma preocupação dos atletas. Isso é legal falar também. Eu sinto que é o meu ponto fraco, porque todo mundo fala, mas como você corre 18 maratonas? Dói o joelho, dói o pé. Isso que é legal. Quadril. Então é uma informação para quem está em casa. Tem um trabalho, porque como cirurgião de coluna é muito comum. Ah, doutor, falaram que eu não posso correr. Correr faz mal. Existe um estudo, uma meta-análise grande, que mostrou que corrida protege a coluna. Por que protege? A pessoa que está com peso excessivo não vai conseguir correr. Então ela vai começar a perder, a se programar. Outra coisa, ninguém consegue correr com uma postura inadequada. Para correr você precisa ter uma boa postura. Sim. Então você tem que trabalhar o tronco e a musculatura do core, que é o que protege. O pé é uma articulação que sofre bastante. Eu, no começo dos meus treinos, e o Gabriel tá de prova, ele me criticou no começo, agora eu tô disciplinado. O meu pé era o que me incomodava. Hoje eu já tô um pouco melhor. O pé é uma articulação que sofre muito com a corrida? O pé, na verdade, é um conjunto de articulações. E justamente por ser muito mais complexo do que, às vezes, o leigo ou um corredor imagina, a força, a ação da musculatura, a sustentação dos ligamentos, ela vai muito além de um sofrimento articular ou de um outro esforço. Então, é muito comum fraturas por estresse em corredores de longas distâncias. E o que é essa fratura por estresse? Fratura por estresse, na verdade, não é que, como a gente costuma falar, não é que o paciente está estressado, né? Então, são micro impactos ou pequenos impactos de repetição, com frequência, gerando uma fratura do trabeculado ali, uma microfratura, e nem sempre, ou na maioria das vezes, não é uma fratura desviada. Ela pode vir, se negligenciada, se não investigada, a se transformar numa fratura completa com os desvio que a gente fala. Então, a fratura por estresse entra num leque de fraturas que a gente chama de fraturas patológicas, que não são comuns ou não deveriam acontecer. E o que a pessoa sente quando começa a ter esses sinais? O principal é a dor, né? A dor, na verdade, eu falo que é um sintoma muito genérico e que também, nesse aprendizado, nessa maturidade dos treinos e da evolução, a gente aprende a escutar o corpo, né? Outra, não só a fratura por estresse, mas é muito frequente as canelites, as fascites, que é a inflamação da fáscia plantar, normalmente por uma sobrecarga mecânica, por um piso errado, por um calçado errado. E um ponto também interessante, o que vale, muitos pacientes às vezes falam, doutor, qual é o melhor tênis? Vou falar que eu não sou vendedor de tênis, mas que quando a gente identifica alguma alteração da pisada, aí sim, eu vou indicar uma palmilha feita sob medida para corrigir algum tipo de alteração biomecânica. E ainda assim, se observarmos alguns atletas de elite, principalmente, é um pouco mais frequente no sexo feminino, a biomecânica, vamos dizer, ideal, às vezes, não é a melhor biomecânica para você. Legal de falar. Então, querer, às vezes, corrigir uma biomecânica não quer dizer que você vai ser mais, talvez, eficiente na corrida, ou melhorar o seu pace, ou até evitar de ter uma lesão. Então, o que eu recomendo, sim, é justamente, primeiro, a paciência. Ser paciente. É um processo lento de evolução, seja de emagrecimento, de fortalecimento, de condicionamento. E Acho que o fortalecimento. O pessoal acha que correr. Eu quero correr, sai correr.
Se você não tiver uma base de músculo, Condicionamento muscular mínimo. Não basta só correr, não basta só a planilha da corrida e etc. Você precisa ter um mínimo de seja um treinamento funcional voltado para corrida, de fundamento, né, de fazer os exercícios, de coordenação motora, mas também a musculação, fortalecer a musculatura. você faz. Tô fazendo um personal. O problema do meu personal, Maré, que eu só consigo fazer sexta-feira no final do dia. E o meu longo é no sábado. Então eu tô nessa fase também de diminuir a carga, não fazer tanto. Organizado. Pra ajustar. Você faz o quê, Maré? Como você se prepara? Então, faço musculação. Todos os dias? Musculação 2 a 3 vezes por semana, corro 4 vezes. Faço aula de alongamento, que eu tenho visto que é muito importante e ninguém faz. Obrigado. Alongamento. Quando que você começou a fazer alongamento? Faz tempo, hein? Então existem estudos, só sem me prolongar, mas às vezes até contraditório, dependendo do estímulo que você vai ter no músculo, ou como você vai trabalhar com a musculatura, se é um trabalho aeróbico ou anaeróbico, e aí os educadores físicos, já escutei de professor, não, mas o dia que você alonga, você não treina. Eu não tenho de cabeça nenhum artigo científico para comprovar nenhum lado nem o outro, às vezes contraditório, vai ter quem defenda os dois lados, mas de modo geral, sem pensar, sem florear muito. O alongamento, eu parto do princípio que você vai levar mais oxigênio para as extremidades, para a musculatura e tirar todo o resto metabólico do trabalho muscular ali, seja de qual atividade for. Então, um mínimo de alongamento, um dia de alongamento, ela falou da questão das dores, ela começou em algum momento desse ciclo de 6 anos recente, né, dessa retomada das maratonas. Se eu não me engano, ela estava com uma tendinite excepcional do tendão calcâneo, começou a ter uma dor e tal. Mas calma, vamos ver qual é o calçado que você está usando, você está fazendo alongamento. Fazia, às vezes, um longão e ia andar de rasteirinho o resto do dia, ficar em pé. Então, assim, falei, tem que ponderar, e aí entra essa questão desse hábito que ela passou a ter, que, até onde eu sei, ela não tinha o hábito do alongamento. As aulas de alongamento são maravilhosas para complementar esse treino. E por último, desculpa que ela falou do abdômen, vai além. Muito se fala quando a gente fala de maratona, de treinamento, de condicionamento, muito se fala da planilha, da assessoria, da evolução da rodagem, do físico, né? Desse treinamento. Muito se fala e se conhece do treinamento mental e emocional de uma maratona, mas nem todo mundo fala ou se atenta à questão nutricional, sem dúvida nenhuma, mas o treinamento gastrointestinal também do maratonista. Se você, às vezes, pode até perder uma prova por um detalhe de uma alimentação errada, ou que não estava acostumado, assim, ainda mais se são provas internacionais. Também até acho que já mandei umas dicas para o Zezinho sobre como levar essa suplementação para uma prova, como montar o seu kit, né? Eu tenho a minha mala de mão que vai com a minha prova, tá ali, o meu tênis, a suplementação, tudo embaladinho, as doses. É mesmo? Sim, você vai treinar, tem o treino longo de 30 quilômetros ou o tempo run, que é a minha treinadora fala. Mexer nos potinhos. Ele é metódico. Então, isso pode custar uma prova. Ou não a prova. Filho, você tem um boizinho pra me dar? Você não trouxe? E você não trouxe o seu, você não vai ter o meu. Vai ficar sem. Se a gente pudesse listar os profissionais, para a Gisele, depois desse papo, ela tem que sair correndo. A Gisele, por incrível que pareça, eu acho isso muito louco. Eu não consigo correr, é desconfortável, eu não gosto. E tudo isso que vocês sentem, eu sinto na bike. Eu sinto um estado meditativo. Não, mas você vai ter que fazer uma prova de 3 km, 5 km. Mas
eu sinto muito desconforto no meu corpo inteiro. E não é porque... Minha mente é forte, tá? José sabe. É o impacto. Não sei. E a bicicleta não tem impacto, né? E a Gisele, o movimento é muito repetido. não é que se serve de consolo, mas aquilo que eu já não lembro se foi antes da conversa, antes de começar a gravar ou durante a gravação. Em 2018, quando eu me propus a começar a voltar, a querer correr, ou pensando em algo um pouco mais longo do que os meus 100 metros, 4%, que era o que eu fazia na faculdade, que era a velocidade, eu me propus, são 3 quilômetros. Eu vou sair hoje de casa e vou tomar café da manhã na padaria, que é daqui 3 quilômetros no parque, aqui próximo. E eu chegava lá com um mal-estar cardiorrespiratório, dores articulares, enfim. Porque ela mexe com... Então, não vai ser da noite pro dia que começa a correr e vai sair correndo, mas se tiver um estímulo, às vezes, vou me propor a correr 3, 5 quilômetros para agradar o Zé, né? Mauro, senadores... Mas eu vou contar uma coisa pra você. Pode. Eu sou ex-atleta e eu nadei a minha vida inteira, dos 7 aos 20 anos. E eu nadava por dia 10 mil metros, 15 mil metros, 20 mil metros. Então, quando eu parei de nadar, eu falei, eu não quero fazer nada mais que eu não me divirta. Seu estilo não corre. Entendeu? E aí, como eu já tive essa exaustão no esporte, eu acho que tá check. Sim, cada um com a sua história. Às vezes pode ser que em algum momento você desperte esse interesse. De novo. Mas na opinião dos dois, para quem tá em casa e quer começar a correr, quais seriam os profissionais ideais para a gente iniciar uma assessoria? O que precisa? Ortopedista? O que a gente precisa? Passar numa loja, comprar um relógio, comprar um tênis? O que a gente precisa para começar? Vontade, Eu acho que é o mais importante. Eu acho que isso... ter vontade. E bem, entre aspas, esquece o resto. Tá. Né? Vontade. Se você tiver vontade, você vai fazer o que for, né? Seja profissionalmente, socialmente, vai ter a sua evolução, e se você tiver uma meta, um foco, a chance de você ser bem sucedido naquilo é muito maior. Mas, e aí a gente abrindo uma chave ou um parênteses dessa proposta de o que a gente precisa, vai depender do que você está disposto a pagar não financeiramente, a abrir mão de compromissos ou de divertimento, de momentos sociais, momentos até talvez em família, o seu tempo e o que, não só o que você está disposto a pagar, mas o que você quer. Eu quero só correr, não é só, pelo amor de Deus. Correr uma maratona é o sonho de muita gente. E é possível, basta acreditar, querer ter disciplina. Mas, como eu me dispus, quando a gente falou, vamos correr as majors, top. Eu já, na minha cabeça, eu vou, pelo menos em uma das 6, eu vou por mérito. Eu não quero ir por sorteio, eu não quero ir por comprar um pacote, eu quero ir por mérito. E aí entra a questão da major, não basta você querer ir. Tem muita gente que quer correr a 6, que quer correr uma, mas às vezes não é sorteado. Então, desde esse primeiro momento, o meu índice é sub 3 horas. Então, eu conquistei esse índice. Minha primeira prova abaixo de 3 foi ano passado em Porto Alegre, da New Balance. Em abril, fiz 2 horas e 58. E na véspera de Londres, esse ano, eu fui me atentar de que esse índice que eu tinha valia por 1 ano, não por 2 ou mais. Eu não sabia como eram as regras da inscrição de Boston. Na véspera de Londres, eu vi que eu não poderia usar isso. Então, afunilou mentalmente ali ainda mais a pressão de ir bem para Londres, sendo que eu tinha ido para Chicago ano passado, subestimei, não estudei a prova, altimetria, não me preparei com o relógio lá, é famoso pelo GPS não funcionar. Então, assim, teve vários erros, e a cada prova, o objetivo meu era ir lapidando o diamante bruto
evoluindo e melhorando. E saiu agora, então, o índice para o ano que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo para a inscrição. Legal. E Boston, 130 anos, abril do ano que vem, estarei lá, Deus quiser. A gente já indo para o final do programa, você comentou sobre a parte climática e as provas. Para quem esperou até agora, faz pra gente essa ponderação. Isso foi mais um aprendizado eu já sentia ao longo desses 6 anos nos treinos. Temperatura, seja do dia, do clima, ou mesmo o estudo é mais sobre a temperatura do ar, mas umidade influencia, pressão atmosférica influencia, mas o que me chamou mais atenção e o mais simples e que eu acho que abraça todos os corredores, independente de distância, de pace, de velocidade, de performance. Temperatura, ambiente e corporal versus performance. Então, tem alguns estudos, e esse que em específico eu estou citando, é um estudo que foi feito ao longo de, se eu não me engano, foram 46 anos da Maratona de Boston, desde 1900, se eu não me engano, 78 até 2018, foi esse período que eles fizeram o estudo, as alterações climáticas e a conclusão, vamos sem grandes perfumarias. Um atleta, se a gente for considerar já elite, aí um pace de 3 e aí eu converti lá, porque é em milhas que ele dá o estudo, é tudo em inglês, então ele dá minutos por milhas, mas mais ou menos aí um pace de 3,6, 3,7 minutos por milha. Tô fazendo confusão já. 3,3. Quanto mais quente, mais difícil. Resumiu, tá bom. É isso. É porque o curioso então, atletas, traduzindo o pace abaixo de 4,50 minutos o quilômetro, e aí sim, falando em quilômetro, para esses atletas, 1 grau acima da temperatura ideal, que é abaixo de 15 graus, a cada 1 grau acima de 15 graus, eles tiram 1 segundo por quilômetro de performance. Nos atletas... Nelson, quando eu usava a cinta de polar, a subida, velocidade, nada alterava tanto o batimento quanto a temperatura. Isso, não... Calor quente, não sirvo. Eu falo, gente, eu não sou dessa terra. Essa é a voz da experiência. O estudo mostra 40 anos, chega sua mãe e resume isso no abraço. As informações nunca tinha tanto a estudar. Eu já sabia. E qual que é a temperatura ideal? Então, ele está dizendo que tem que ser abaixo. Não sou eu que estou dizendo. Estudos. Calma, não sou eu que estou dizendo. Aí eu dei o que talvez interesse para uma parcela pequena de corredores que são esses de performance e alto rendimento. A temperatura mais alta é muito maior, né? Para os esportistas. Então, de um pace um pouco mais devagar, de 5 até um pouco mais de 6, até vamos pôr 7 aí para facilitar a conta. Não vai nem nessa conta deles, o preço é muito alto. 7 minutos o quilômetro, você tira 5 segundos por quilômetro a cada grau acima de 15 graus. Acima de 15 graus. Entendi. Mas a temperatura ideal... Puxar. A temperatura ideal não é 15 graus. E eu também fiquei surpreso. Eu gosto do frio, eu gosto de correr no frio, eu gosto de passar. Por isso, então, que não é uma major? Não gosta de passar frio. Não é. Não? Frio ninguém... Não? Precisa ter muito mais. Mas é um ponto fortíssimo, Porque porque é uma temperatura muito alta. Ela está falando que o Rio... não é major por causa da temperatura alta. Não, eu acho que não, eu não sei todos os critérios, mas não... Mas não é um ponto muito... não é um ponto muito forte. Na verdade, eu não sei se... A temperatura não deve influenciar. O que influencia, sim, é a preocupação com os organizadores da prova, né? Então, quando a temperatura excede, então, os 15 graus, a cada grau, a performance cai, o desempenho cai. Mas às vezes, ou na maioria das vezes, o atleta, o esportista, ele não sabe. Ele tá achando que ele tá treinado para aquilo que ele treinou. Mas naquele dia, a temperatura, ele estava acostumado, vamos dizer, treinar com 20 graus, 5 horas da manhã, eu treino 5 horas da manhã, a temperatura 5 da manhã é diferente das 9. A minha largada nas provas é às vezes 1, 2 horas antes da dela.
ela larga e corre às vezes ao meio-dia. Às 9 eu tô terminando, às 10 que seja, eu tô terminando de correr, enquanto ela tá começando. Isso faz muita diferença. E só para fechar, então, a questão que me chamou muita atenção nesse estudo. Qual é a temperatura ideal e, vamos dizer, pico de performance, o que teve de melhores resultados? Para o homem, 5,5 graus. E para a mulher, um pouco mais, 7,8 graus centígrados, né? Tem aí a conversão para o Fahrenheit, que às vezes... No Brasil. Não dá, não. Mas você é gaúcha, não, assim, não, então beleza, vou lá, sei lá, para aqui, a gente que é de São Paulo, vou para Campos do Jordão, vou correr de regata, calma, né? Porque tem a hipotermia, você precisa tomar os cuidados e treinar, proteger extremidades, orelha, luva. Então, às vezes eu saio de regata ou com o manguito, que eu consigo diminuir ele de acordo com conforme eu vou aquecendo o corpo, né? Mas hoje, mais do que nunca, sei a importância do resfriamento do meu corpo para otimizar ou melhorar a minha performance. E aí, tem gente que fala assim, pô, doutor, ô, meu amigo, ou às vezes manda uma mensagem no Instagram, o que eu posso fazer para melhorar? Então, dependendo, só a temperatura já vai ser um grande diferencial, a própria sensação. E a nossa prova em Amsterdã vai estar quanto? Senhor coach, já cometeram elogio, eu não sei... A previsão é frio lá. De modo geral, a Amsterdã não é uma major, mas é da organizadora também da TCS. E é uma baita prova, famosa também. Bem fresco. E é isso, é uma prova plana, uma prova que não é um nível hard, diferente. Tô empolgado. Mas eu vou trocar de coach, viu? Eu acho que vai ser a Maré. Vem comigo que eu A gente vai poder trocar os produtinhos. O gel. Ele é muito... Eu tenho os reservas eu compartilho, mas não dá pra eu também abrir mão. Não, da minha prova, não pode. Tem assuntos. Testa tudo, gente. É treino. O sal, testa o pré-treino lá, para Tudo isso. E o que você usava, Maré? nada. 92. Então, lá Uva passa? naquela época tinha Vai carregar? uns negocinhos que a gente tomava. BCAA, será, Gabriel? Ainda vejo, né? Eu, como treino sozinho, eu acho que também deixo de pegar a experiência dos outros mais experientes, mas a gente ainda vê. Muita gente toma Coca-Cola, tem gente que deixa a Coca-Cola aberta para tirar o gás e tomar Coca-Cola porque ela tem a cafeína e ela é rica em açúcar. Então é um jeitinho brasileiro, não vou falar um acochambrado, mas tem o seu uso, que existia e que já existia. Não sei se é muita gente. Rapadura. Rapadura, já vi muita gente falar de rapadura. E aí eu não sei, aí é diferente. Como estimulante, né, que a cafeína é um estimulante, hoje a gente sabe, estudo científico mostra o benefício dela, a melhora do desempenho, enfim, e não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, mas naquela época eu lembro do pó de Guaraná. Então tinha o pó de Guaraná, eu lembro que era difícil de dissolver, eu lembro do meu pai dissolver, eu não tomava, tomei para não falar criança, pedi para experimentar uma vez, é um negócio horroroso, cor de terra, eu lembro até hoje, de vinho, né? Feito, daí enfim. Brincadeira. Na época que nos conhecia energéticos, taurina, essas coisas, né? Nada desse. Mas aí você pode falar o que tomava naquela época. Então, o pó de Guaraná, mas o pó de Guaraná é isso, ele dá uma acelerada que eu não me sentia bem. A famosa massa um dia antes da corrida. É igual o energético, né? Não sei que tem gente que pode tomar. Então, assim, algumas coisas não tem segredo. Alimentação, hidratação, importantíssimo. O descanso, o sono, o treino de tudo isso. Treinar ou dormir, o quanto tempo você dorme, que horas você acorda, que horas você vai suplementar para começar a correr. Tudo isso daí foram pequenas coisas que eu fui, talvez, aprendendo da pior maneira possível, que foi errando. Então, errei em Nova York, tive alguns erros em Berlim, sofrência em Chicago, e
melhorei em Londres e continuo aprendendo e evoluindo. Então, assim, depois tem essa questão do resfriamento durante a prova, é importante. Molhar punho, molha a cabeça, dependendo de quanto tiver a temperatura, saber que o seu desempenho vai diminuir para também você não exagerar e perder, às vezes, de fato, uma prova. E curta o momento, né? Acima isso é acima de tudo. Se estiver viajando, curta a viagem, curta o processo. Você falou Né? se divertiu, esse é o melhor. Eu fico esperando, ele falou que ia para Buenos Aires, eu tô mais sonhando com Rush Oz. Com o vinhozinho, né? Com a celebração. Gente, isso que vai, é a viagem, é o conjunto. É a experiência inteira. Eu falei isso, foi a melhor coisa, juntar maratona e viagem. Porque a viagem, quando você está viajando com a família, está todo mundo mais descontraído. Então, isso gera uma coisa muito boa, né? Uma união, um relaxamento gostoso. Então, Além de criar memórias. Exato. Mais do que É muito bom. independente de qual memória vai ser, vai ter os momentos de perrengue, etc. Mesmo, como eu falei, curto o processo. Tem treino que é sofrido. Correr, muitas vezes, é sofrido, ainda mais se você tiver por querer subindo o sarrafo cada vez mais. Opa, consegui, cheguei onde eu queria. Seja emagrecer, correr mais rápido, mais longe, ou correr sem dor, enfim, amadurecer psicologicamente, mentalmente, atingir. E às vezes tem gente que tá cada vez querendo mais e mais e mais. E isso mantém a gente vivo. é isso mesmo, certo? Ó, sem palavras. Muito É um prazer, Maré. Eu já era seu fã, agora que eu descobri que você, a base do amor, você arrastou a família inteira. É uma família de Isso mesmo. 3 filhos, uma mãe guerreira que foi conduzindo os pintinhos assim, ó. Parabéns, Maré. Obrigada, viu? Eu fico emocionada de ouvir elogios. Ô, Maré, te digo mais. Se um dia eu resolver correr, eu vou correr com você. tá combinado. E meu grito, onde eu chego, padaria, lá no parque, lá no clube. Isso. Tem uma bonequinha lá no WhatsApp, assim, ó. Eu quero aproveitar que a gente está Maravilhoso. encerrando também e agradecer mais uma vez o convite. É verdade. Muito gostoso. Minha filha estava mandando mensagem, vocês estão famosos. Então, assim, agradecer o convite, aproveitar a oportunidade para talvez até eternizar esse momento e de gratidão a principalmente minha mãe, é a precursora de tudo isso daí. Né? Você que é o mais fiel. Ele que é o mais fiel e o ponta firme. Eu falei pra ele. Fogem palavras para demonstrar aí a gratidão, não só talvez a insistência, ao exemplo, né? Eu hoje como pai percebo com os meus pequenos, tem o Gustavo 4, a Bia 6, 5 indo para 6, mas o famoso exemplo arrasta. Eu chego em casa, quer pôr a roupa igual a minha, se eu compro o uniforme da assessoria e não compro para eles, acha ruim, fico chateado. E então, estou hoje grato, amadureci muito nesse período e mais do que qualquer coisa também, não posso faltar agradecer a minha esposa que está lá em casa hoje com os dois, cuidando dos pequenos. E sem ela também, da forma que tudo aconteceu, não seria possível ter conquistado tudo que eu conquistei até aqui, até agora, principalmente quando a gente fala de maratona. Então, deixar esse agradecimento especial para minha mãe e para minha esposa, sem dúvida nenhuma, Catarina, que está em casa. E para o Zé, que convidou, e para Gisele. Prazer. Foi muito gostoso. Gi, demais. História de vida, né? Massa. Tá desafio feito, hein? Pois é, eu tô mexida aqui, ó. Bora pra próxima? Mexeu, bora. Gente, de coração, obrigado. Se você tá em casa, percebeu que o exemplo arrasta, a maturidade chegou,
Você pode ter o prazer de falar que a sua família te acompanha? Você está incentivando os seus filhos a praticar algum esporte? Não importa qual seja, ou a natação, ou a bike, ou a corrida, ou a musculação. Vida é movimento. Ficar parado, a gente não chega em lugar nenhum. Curta o momento, aproveite. A chegada talvez seja uma porcentagem tão pequena de um projeto que leva tantos meses. A vida é isso, a vida é desafios. Se você não se desafia, você não está vivo. Obrigado, meus convidados. Foi um prazer ter vocês aqui. Parabéns.